E aí, turminha, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula. A gente vai trabalhar hoje tópico de citologia. E dentro da citologia, claro, a gente vai estudar as células. E especificamente na aula de hoje, a gente vai trabalhar as organelas, que vão desempenhar funções dentro da célula. E por isso que a célula é a menor unidade de trabalho de um ser vivo, tá bom? A célula vai fazer as suas funções, vai fazer o trabalho dela para garantir a vida do ser vivo. E aí a gente vai desempenhar o seguinte... E as células, na verdade, elas são unidades. Unidades que a gente diz, unidade morfofisiológica. O que é isso? Vamos analisar primeiro a fisiologia. O que a fisiologia estuda? Ela estuda as funções. Então, qual é a função que a célula vai desempenhar de acordo com as organelas que ela possui? E aí a unidade também morfológica. O que é morfologia? A morfologia é a forma da célula. Então, a gente tem diversos tecidos. E esses tecidos, por exemplo, tecido epitelial é formado por um grupo de células. Tecido muscular formado por outro grupo de células, tecido nervoso também formado por outro grupo de células, e assim vai, tá bom? Essas células que estão em cada tecido, elas têm forma e funções diferentes. Então isso se dá justamente pelo material genético que elas têm e também pelas organelas funcionando dentro delas. Unidade também genética, por quê? Porque dentro da célula, principalmente célula eucarionte, a gente vai perceber que o material genético, que é o DNA, ele fica restrito a uma região, que a gente chama essa região de núcleo. E aqui eu coloquei para vocês duas imagens de uma célula eucarionte animal, assim, em azul, em cima, e a célula vegetal embaixo. Elas têm pequenas diferenças, tá bom? Mas as organelas que elas possuem, elas vão desempenhar funções, tem alguma outra organela que uma tem e a outra não tem, tá bom? Então aqui, vamos trabalhar logo as primeiras organelas, que são essas duas. Elas são organelas não membranosas, quer dizer que elas não são envolvidas por membrana alguma. Essas organelas não membranosas, a gente vai trabalhar o centríolo e os ribossomos. Bom, vamos lá trabalhar os centríolos, então. Os centríolos, eles são, na verdade, formados por microtúbulos. Os microtúbulos, eles são fibras proteicas que tem dentro da célula. Então, o centríolo, onde é que eu vou encontrar ele? Eu vou encontrar ele em células de protista, tá? Protozoários, então bactéria não vai ter. Esses protozoários, então, eu posso trabalhar com protozoário unicelular e algas também unicelulares, tá bom? Eu vou encontrar em células animais e células vegetais. Agora, muito cuidado, isso é muito importante. Os centríolos, eles estão presentes em vegetais como briófitas e pteridófitas, tá bom? E os outros grupos, que é gimnosperma e angiosperma, eles não vão ter centríolos, tá bom? Então, muito cuidado com isso, que é uma informação importante, é um detalhe, uma observação. Onde é que eu vou encontrar os centríolos nessas células? Eu vou encontrar próximo ao núcleo. E geralmente elas estão ao par, ou seja, eu tenho dois centríolos ali naquela célula, tá ok? Então, a gente vai aqui para a estrutura, então, do centríolo. O centríolo, ele contém 9 trios de microtúbulos, como a imagem aqui mostra para você, ó. Microtúbulo A, microtúbulo B e microtúbulo C. Então, se você contar, são 9 trios. E ainda tem um par central. Então, o que a gente percebe? Onde é que eu vou originar? Onde é que eles vão se originar? Os centríolos, na verdade, eles se autoduplicam, eles são independentes. Então, eles vão duplicar-se quando houver necessidade. Geralmente, isso acontece quando a célula entra em divisão. Quais são as funções dos centríolos? Eles, na verdade, vão compor anexos da membrana plasmática, que são cílios, que é um anexo pequeno, né? Ele tem um movimento muito rápido, e muitas vezes os cílios eles vão promover a locomoção da célula. Isso é muito importante para protozoários. E a gente vai ter também a formação de flagelo. O flagelo, ele já é um filamento mais longo que o cílio, e ele também vai aí promover um movimento para a célula. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar mais lá à frente o espermatozoide, e o espermatozoide ele tem um flagelo. Então, esse flagelo é formado, em sua parte, por centríolos, tá bom? E a gente vai perceber os centríolos aonde, tá bom? Também a formação do fuso cromático. O que é isso? É quando a célula entra em divisão, como eu tenho que dividir a célula, eu vou ter que ter uma área em que eu vou separar elas. Essa área que eu vou separar elas, ou então separar o material genético através de cromossomos, é o fuso acromático. Isso está muito presente numa fase da divisão celular que é chamada de metáfase, quando os cromossomos eles vão se alinhar no meio, nas fibras do fuso, e essa fibra é formada pelos centríolos, então eles orientam, na verdade, a formação dessas fibras, e aí os cromossomos migram ou a cromátide, tá bom?
Os ribossomos agora, lembra, trabalhei centríolo, estou trabalhando ribossomos, são organelas não membranosas. Os ribossomos, ele está tanto em procarionte, ou seja, em bactéria, como eucarionte. Os ribossomos, eles são localizados em várias partes da célula, isso você tem que ter muito cuidado e detalhar com muita precisão. Existem ribossomos livres no citoplasma, que eu também chamo de citossol. Eles são chamados, quando são muito agrupados, de polissomos. Ó, poli é muito, então tem muito ribossomo lá, ou poliribossomos. Eu também encontro os ribossomos no retículo endoplasmático rugoso, que a gente também vai falar dele lá na frente, que é também chamado de retículo endoplasmático granular. Eu vou encontrar também no envoltório do núcleo, que é na carioteca, mas eu vou encontrar os ribossomos só na parte externa da carioteca, tá bom? E não na interna. Vou encontrar também nos cloroplastos, e nas mitocôndrias. Essas são outras organelas. Você encontra, por exemplo, isso é uma diferença, ó. Eu comentei lá no início da aula. Cloroplasto está presente em célula vegetal, então dentro dele tem ribossomo. Já a célula animal não tem cloroplasto, então a mitocôndria é a que está na célula animal, ela vai ter também ribossomos dentro dela. Olha a estrutura interessante dos ribossomos, ele tem uma subunidade maior, que é esse amarelo, e a subunidade menor. E o que passa aí no meio é uma fita de RNA mensageiro. Para você entender bem qual é a função do ribossomo, existe o material genético dentro do núcleo, que é o DNA. Esse DNA sofre transcrição para RNA. Esse RNA ele é modificado em RNA mensageiro. Aí ele vai para o ribossomo para ser lido e produzir proteína. Então, o ribossomo faz a função de sintetizar proteína, que é produzir proteína. E ele faz isso quando ele lê o RNA mensageiro, fazendo o processo de tradução. Tá bom? Onde eu vou encontrar, na verdade, a origem dos ribossomos? Na verdade, a gente tem dentro do núcleo uma região bem delimitada, que é chamada de nucleolo, e essa região, ela tem uma unidade formadora de ribossomos, e isso daí forma os ribossomos lá fora do núcleo, tá bom? Vamos lá para o retículo endoplasmático rugoso. Ele pode ser chamado de granular, lembre-se, retículo endoplasmático granular ou ergastoplasma. Essas nomenclaturas são similares. As funções dele é o seguinte, como você vê na imagem, ele é formado por vários canais que se comunicam e ele tem essas rugosidades aí na cor vermelho, rosa. Essas rugosidades, na verdade, é a presença de ribossomos nele. Lembra qual é a função do ribossomo? Produzir, sintetizar proteína. Então, o que acontece? Uma das funções do retículo endoplasmático rugoso é produzir proteína. Por quê? Porque ele tem ribossomos aderidos na sua membrana. Agora a gente entrou, na verdade, nas organelas que são membranosas. A gente trabalhou centríolo e ribossomo, que não são membranosas. Agora o retículo é membranoso, os outros retículos complexos, lisossomos, são outras organelas agora membranosas. A gente está começando a ver organelas membranosas. Bom, além dele fazer a síntese de proteína, como ele é um canal que se comunica por várias partes da célula, ele faz o transporte de substâncias dentro dela. E também com isso ajuda as reações químicas a ocorrerem dentro da célula. E aí, além de fazer tudo isso, é importante destacar para você, tem ribossomos livres no citoplasma da célula, não é isso? Faz o quê? Produção de proteína. Só que quando a produção de proteína ocorre no ribossomo livre, essa proteína geralmente fica na célula. Quando há uma produção de proteína pelo ribossomo do retículo rugoso, essa proteína, a tendência dela é ser exportada. A célula vai mandar para fora para executar uma função lá. Eu também tenho síntese de enzimas digestivas, tá? Principalmente aí proteases. E formação da carioteca também é uma função do retículo rugoso. Prestem atenção que alguns órgãos têm esses retículos muito desenvolvidos. Então, a célula do pâncreas, ela tem muito retículo rugoso. Por quê? Porque ela produz muitas enzimas digestivas, tá bom? Então, o pâncreas, quando produz o suco pancreático, que vai cair lá no intestino, ele produz muita proteína, muita enzima, tá bom? Então, por isso a necessidade. A gente fala agora de outra organela membranosa, que é o retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo agranular. Agranular é sem grânulos, sem rugosidade. É esse da imagem que vem depois do retículo endoplasmático rugoso, que tem lá os seus grânulos. O retículo endoplasmático liso, se ele não tem ribossomos, então é correto entender que ele não produz proteína. Ele vai produzir outra coisa, cumprir outra função. Então, produzir proteína, retículo liso não faz. Tá bom? Anota isso, toma cuidado. Funções, então, do retículo liso. Algumas funções elas são semelhantes ao rugoso. Por exemplo, como são redes de canais interligados,
e se espalham pela célula, também a função do liso é transportar substâncias na célula, ajudar nas reações químicas, assim como no rugoso. Agora a gente vai para uma diferença. No liso eu tenho síntese de lipídios. Especificamente, que tipo de lipídios? Esteroides. Os esteroides eles são grupos de lipídios que vão fazer ou executar a função de estar presente em hormônios masculinos e femininos. Quem são? Os esteroides eles fazem parte da composição de testosterona, estrogênio e progesterona. E também de fosfolipídio. O fosfolipídio ele compõe a membrana plasmática. Lembra que formação de membrana plasmática, qual é a constituição dela? Uma bicamada fosfolipídica. Olha lá o fosfolipídio aí para formar a membrana das células, tá bom? O retículo plasmático liso ele participa da detoxificação ou desintoxicação do organismo. Por isso, por exemplo, o fígado ele tem células chamadas hepatócitos, elas têm muito retículo liso desenvolvido, porque promove desintoxicação. Lembra de uma das funções do fígado? Ele vai desintoxicar o organismo. Próxima função, o retículo plasmático liso ele é muito desenvolvido em célula muscular, miócito. Por quê? Porque ele faz o armazenamento de cálcio, que é importante para a contração muscular. Tá bom? Além disso, ele também armazena ATP, que é a energia usada para fazer alguma função. Outra função do liso é a síntese de corticoides, que são algumas substâncias que funcionam muitas vezes como hormônio. Lembra-se, o retículo liso é muito desenvolvido no fígado, como eu falei para você. Eu também encontro ele em gônadas, que são o testículo e o ovário, por causa da produção dos hormônios masculino e feminino, e no pâncreas e no osteoclasto. O osteoclasto é uma célula do tecido ósseo que vai fazer a degeneração ou a renovação óssea. E para isso ele precisa produzir bastante hormônios e produzir também alguns lipídios. Tá legal? Vamos para o complexo de Golgi, ou também melhor chamado de complexo golgiense. Esse complexo de Golgi ele fica muito próximo dos retículos, rugoso e liso. A estrutura do complexo de Golgi é uma rede de sacos achatados ou empilhados, que dá uma ideia assim, de sobreposição. Então aqui na imagem você percebe, existe uma área voltada, uma porção voltada que é inferior para o retículo, essa face é a cis. E a face trans ela é voltada para a membrana plasmática. Então toma nota disso, que é muito interessante, pode vir alguma questão. Então face cis é aquela face voltada para os retículos e face trans é a face voltada para a membrana plasmática. O nome de cada bolsa dessa, uma empilhada sobre a outra, cada bolsa é chamada de dictiossomo ou golgiossomo, tá bom? É interessante notar isso. A origem do complexo de Golgi é pelo retículo endoplasmático. Então o retículo endoplasmático produz o complexo de Golgi. Tá legal? Vamos lá para as funções, então. O complexo de Golgi ele tem muitas funções, tá? Ele vai promover, como ele é uma rede de bolsas, sacos empilhados, ele armazena, pode modificar substâncias que vêm dos retículos. Então vamos entender assim, o retículo rugoso manda lá as proteínas para o complexo de Golgi, o retículo liso também. Então, nessa ideia, o complexo de Golgi, pegando esses pacotes dos retículos, ele armazena, empacota e até secreta essas substâncias, que é uma das funções importantes do complexo de Golgi. Além disso, ele completa as pós-traduções. O que é a tradução? O RNA mensageiro vai lá no ribossomo ali do proteína, então a proteína ela é completa, vamos dizer assim, formada no complexo de Golgi. A formação do acrossomo. O que é o acrossomo? Tem um espermatozoide, tem a região da cabeça. Na ponta da cabeça tem um acrossomo, que é uma região que contém enzimas digestivas que ajudam o espermatozoide a penetrar no ovócito. A outra função, a formação da lamela média. A lamela média é quando a célula vegetal se divide e aí ela forma bolsas com, portanto, pectina, e aí elas vão formando uma parede assim que vai separando as células. Então essa paredinha aí é a lamela média. Ela vai servir, por exemplo, de estrutura para você ter a formação de parede celular de uma célula e de outra. Então a lamela média está presente na divisão da célula, é como se fosse um precursor da parede celular. Síntese de polissacarídeos da parede celular vegetal. Então, para formar a parede celular, o complexo de Golgi ajuda. Formação de lisossomos primários. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar uma outra organela, que é o lisossomos. E a origem dele você já fica sabendo aqui. Quem forma lisossomos é o complexo de Golgi. Formação do glicocálice. O que é o glicocálice? É um envoltório na célula a mais. Além de ter a membrana plasmática, a célula pode ter o glicocálice. O glicocálice é uma estrutura que serve para receber substâncias que querem entrar dentro da célula.
Introdução de glicídios às proteínas, o nome disso é glicosilação, que é quando o complexo de Golgi recebe uma proteína do retículo rugoso e aí ele junta com carboidrato, aí vai formando, portanto, glicoproteínas. A origem do vacúolo central. O vacúolo central é uma organela que não tem em célula animal e tem em célula vegetal. Esse vacúolo ele armazena substâncias para a célula vegetal, tá bom? E também está em célula de protozoário, por exemplo. Lisossomos, vamos para essa outra organela membranosa. Os lisossomos eles participam da digestão intracelular da célula. O lisossomo ele pode ser primário ou secundário, e aí a gente vai precisar diferenciar isso. O lisossomo primário é quando ele acaba de ser formado pelo complexo de Golgi, lembra que a gente comentou agora. E o lisossomo secundário é quando ele se junta com uma outra organela, outra bolsa, então ele vira secundário, tá bom? São organelas cheias de enzimas digestórias. O nome dessas enzimas, de maneira geral, é hidrolases. Existem mais de 40 tipos de enzimas dentro do lisossomo. Qual é a função mesmo? Digestão intracelular. Para ele digerir alguma coisa, ele tem que ter enzima. Então, ele tem mais de 40 tipos. As principais são proteases, nucleases, tá bom? E aí essas enzimas quebram proteína, ela quebra ácido nucleico, DNA, RNA, tá bom? Lipases, que quebram lipídios. Então, essa é a função. Lembra que a origem do lisossomo é formado pelo complexo de Golgi. O lisossomo primário é assim. A estrutura do lisossomo está embaixo, tá bom? Funções dele, falei para você, digestão intracelular. Quando ele for digerir partes da própria célula de maneira de intenção de renovação, a gente chama isso de autofagia. Auto, si próprio, fagia, consumir, comer. Então o lisossomo digere uma mitocôndria, digere um retículo endoplasmático, digere por exemplo, um retículo rugoso ou liso, a gente então percebe que ele está renovando essas organelas na célula, tá bom? Além disso, ele pode fazer heterofagia. O que é heterofagia? Quando o lisossomo recebe algum produto de fora da célula, pode ser um produto sólido, como da fagocitose, ou um produto líquido da pinocitose, ele vai digerir esses produtos. E os produtos gerados, eles podem ficar na célula, ser usados por ela, eles podem ir embora, porque pode ser tóxico. Então o lisossomo faz heterofagia diferente. Ele está pegando um produto de fora, que entrou dentro da célula, e ele começa a digerir. Ele pode também fazer autólise. E a autólise é o seguinte: é uma digestão das partes da célula, mas é diferente da autofagia. A autofagia é uma digestão que vai promover a renovação da célula, como eu comentei. Já na autólise, não. Na autólise é um processo programado, e esse processo programado pode ser intencional, quando é autólise positiva, ou então foi provocado por algum erro, quando a gente considera autólise negativa. Na autólise positiva, são processos programados, por exemplo, na cauda do girino. Quando o girino passa pela transformação de metamorfose completa, ele vai se tornar um sapo adulto, então ele perde a cauda. Essa redução da cauda fica a cargo de quem? Dos lisossomos. Então isso foi programado, é uma transformação. Útero pós-parto, o útero cresce, dilata por causa do bebê que vai crescendo, se desenvolvendo. Depois do parto, esse útero regride. Quem vai fazer essa digestão das células do útero? Os lisossomos. Outra situação, o bebê quando vai sendo formado, ele vai tendo as membranas interdigitais, ele não tem o dedo assim, tá bom? Depois, conforme ele vai sendo formado no útero, ele vai perdendo essas membranas, e essa perda da membrana é atividade também de lisossomos. Isso é positivo porque promove um benefício para o organismo e foi programado. Na autólise negativa é algo que foi acidental, é algum problema na célula, e aí ela vai ser encaminhada para a morte celular, que a gente chama de apoptose, uma morte programada. Então, na autólise negativa, eu vou ter o quê? A silicose é uma doença em que trabalhadores, principalmente da indústria de minério, quando eles faziam cortes numa pedra de sílica, por exemplo, eles ingeriam o pó, né? Eles inalavam, esse pó de sílica. A sílica, como é um mineral, os lisossomos iam lá nas células do pulmão, tentavam digerir essa sílica. Por quê? É um corpo estranho para a gente. E eles não conseguem. Essa sílica, como são microcristais, eles se acumulavam tanto no lisossomo que estouravam o lisossomo. Quando estoura o lisossomo, o que eu vou liberar? Lembra que ele tem dentro mais de 40 tipos de enzimas digestivas. Então vai estourar o lisossomo da célula e liberar enzimas digestivas livres. Elas vão digerir a célula vai morrer. Então esse nome é silicose. E o pó de asbesto, também provoca, então, portanto, asbestose. As células vegetais é uma pergunta interessante. Ela tem lisossomos? Tem, mas lá na verdade eles são chamados de esferossomos.
também vão conter enzimas que são as hidrolases, tá bom? Só muda de nome, mas a função é muito parecida, tá legal? Olha só essa ilustração muito interessante da atividade do lisossomo. Tá ali a bolsinha do retículo rugoso vindo, né, um vacúolo do retículo rugoso. Ele vem para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi empacota, modifica se necessário, e aí ele produz, o complexo de Golgi produz os lisossomos. Se você acompanhar lá para o lado esquerdo em verde, tem uma partícula alimentar entrando na célula. Se vem de fora, é externo, tá bom? Ele entra, forma lá o vacúolo, que a gente chama de fagossomo. Esse fagossomo se dirige, olha lá na esquerda, vem acompanhando as setas, ele vai acompanhando e encontra os lisossomos. Quando o lisossomo acaba de ser formado pelo complexo de Golgi, ele é primário, mas quando ele se encontra com esse fagossomo, ele é chamado de lisossomo secundário. Ele digere esse produto e pode esse produto ficar na célula, então ir para fora. Já no lisossomo que vai digerir partes da célula, a gente chama de lá de vacúolo autofágico, né? Aquela organela que está lá dentro dessa bolsa. Quando o lisossomo encontra, ele digere e aí partes são aproveitadas pela célula e outras partes são jogadas para fora. Podem ser substâncias tóxicas. Então vamos lá, repetindo. O lisossomo pode ter 3 funções ou então 3 diferentes trabalhos. A autofagia, quando é renovação celular, digere uma outra organela para renovar a célula. Pode ser heterofagia, quando ele digere produtos vindo de fora da célula. E autólise, quando é algo programado, se for positivo, vai causar benefícios para o organismo ou para a célula. E negativo, quando há prejuízo, ocorreu algum problema que não estava programado e a célula morre. Olha essa questão aí para a gente dar uma treinada. As células eucarióticas são constituídas por várias organelas responsáveis por desempenhar distintas funções. Observe o esquema de uma célula eucariota representada abaixo. Aí a nomenclatura lá, né? Olha lá os números 1, 2, 3 e 4. Considerando esses dados, é correto afirmar que o primeiro passo aqui é que você tem que definir quem são essas organelas 1, 2, 3 e 4. Então, bora lá. A organela número 1 é chamada de mitocôndria. A mitocôndria cumpre uma função muito interessante na célula animal e na vegetal. Produzir proteína, como se ela fosse uma estação ou uma usina. Ela produz energia para a célula. Número 2 é o retículo endoplasmático rugoso. Tá bom? O 3 ele pode ser o lisossomo. E o 4 o complexo de Golgi. Percebe lá a estrutura da bolsa, né? Então, bora lá. Considerando esses dados, correto afirmar que a letra A, na organela 4, quem é 4? O complexo de Golgi. Ocorre modificações de proteínas? Certo. Produzidas na organela 2? Sim. Quem é a organela 2? Retículo endoplasmático rugoso. Então, gabarito, letra A. Na organela 3, bora ver por que as outras estão erradas. Na organela 3, quem é a 3? Vamos lá. Lisossomos. Promove a respiração celular? Não. Quem faz isso é a 1, que é a mitocôndria. Essa é a forma que ela faz produção de energia. Letra C. Na organela 2, quem é retículo rugoso, ocorre a síntese de enzimas digestivas, as quais são degradadas na organela 4. Não. Tudo bem que até aqui, ó, na organela 2, ocorre a síntese de enzimas digestivas. Tá certo. Produção de enzimas digestivas, proteína, uma forma de proteína. Mas ele diz que é degradado na organela 4. Não, pode ser armazenado, empacotado, modificado no 4, que é o complexo de Golgi. Qual é o erro da letra D? As substâncias produzidas em 1, que é a mitocôndria, são exportadas para fora da célula. Não. A mitocôndria produz energia para a célula, e isso se dá através da respiração celular. Se forma energia, a célula vai usar essa energia, ela não vai exportar. E a organela 4 é responsável pelas funções heterofágicas. Quem faz isso é o lisossomo. O 4 é o complexo de Golgi. Olha essa próxima questão. Considerando-se a figura abaixo, que ilustra o corte de uma célula do pâncreas, é correto afirmar que a síntese de enzimas digestivas nessa célula ocorre na parte da célula representada na figura pelo número ou pelos números. O que ele quer aqui? Síntese de enzimas digestivas. A gente comentou na questão anterior. Então, quem é que vai fazer a síntese de enzimas digestivas? Calma, antes de resolver a questão, quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3 e quem é o número 4. O número 1 é o complexo de Golgi, novamente. Ele aparece com essas bolsas. O 2, olha lá, os grânulos, é o retículo endoplasmático rugoso. O 3 é o citoplasma, porque ele está mostrando lá um fluido da célula. E o 4 pode ser o lisossomo, ou então o vacúolo de exportação. Então ele pergunta, síntese de enzimas digestivas? É o 1, complexo de Golgi? Não. Que ele exporta, armazena, empacota, modifica. É o 4, que é vacúolo de exportação? Não. É o 2, que é o retículo rugoso? É. Então gabarito aqui, letra D. Turma, obrigado pela atenção. Não esqueça de fazer os exercícios complementares, os testes, tá bom? Exercício de aprofundamento. Tenta fazer tudo direitinho. Qualquer dúvida, lança os comentários, pode me procurar, tá bom? Um grande abraço, bons estudos aí para vocês.